dê uma passadinha lá na Ótica Reis. Eu tenho aqui alguns produtos que eu vou divulgar para todos vocês. Lente Varilux, as lentes inteligentes, aquelas lentes que escurecem no sol. Você saiu com o seu óculos, bateu o raio de luz, o raio do sol e as lentes começam a escurecer, trazendo assim conforto, gerando saúde e bem-estar. Lentes Varilux, lá na Ótica Reis, na Rua Rio Grande 1032, esquina com a Avenida Padre Clarete, no centro da cidade de Esteio, tem uma grande promoção. Escolheu a tua armação e comprou a lente Varilux, na hora tu ganha um óculos de sol lá na Ótica Reis, pague um, leve dois. Faz o seguinte, pega o telefone agora, anota aí o WhatsApp, 99681 5556, 99681 5556, e a Ótica Reis ainda facilita a sua consulta, tá bom? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar um recadinho muito especial. Tá sentindo aquela dor de dente, né? Aquela inflamação, aquela infecção que incomoda, precisa fazer uma limpeza, um tratamento de gengiva, um tratamento de canal, tá na hora de colocar aparelhos, cuidando aí semanalmente, mensalmente da sua saúde da sua família. Você empresário, lojista, comerciante, tem aí o CNPJ, tem o MEI, quer fazer um plano odontológico e levar esse benefício para sua equipe e também para os familiares dos seus colaboradores? Bom, tudo isso e muito mais nós pensamos por você. A Odonto Alegre Clínicas e Planos Odontológicos tem plano empresarial, tem plano individual, plano familiar, plano coletivo. Olha, tudo isso para que você tenha um sorriso por excelência. São clínicas credenciadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. E para você fazer a adesão desse plano é muito fácil. Entra agora aí, entre em contato nesse telefone que passa aqui no seu vídeo e pronto. Então aproveite agora e já comece com o seu tratamento odontológico. Odonto Alegre, Clínicas e Planos Odontológicos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Fala Cidade, que acontece todas as terças-feiras a partir das 18 horas aqui pelo canal da Vale TV. Bem-vindo você que está acompanhando agora pelo canal da Vale TV, canal 6 da NET, aqui para São Leopoldo. Nós estamos aqui nos estúdios em São Leopoldo e também um ótimo início de noite para você que está nos acompanhando agora aí pelo canal 14 em Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga. Eu quero aproveitar também esse momento de abertura e mandar um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham pelo canal 6 também da NET, em Canoas, Esteio, Apucaia do Sul e também Cachoeirinha e Gravataí. Agora nós conseguimos aí atingir praticamente toda a região metropolitana de Porto Alegre. Não conseguimos ainda entrar em Porto Alegre, em Alvorada e Viamão e Guaíba, mas logo, logo a Vale TV se expandindo aí para muitos e muitos lugares e muitas cidades. Quero mandar uma boa noite também para você que está nos acompanhando agora pela live, tanto no Facebook quanto no YouTube da Vale TV. O programa de hoje, você sabe que tem oferecimento de Ótica Reis. A ótica é nossa, é da nossa terra, é da nossa gente. Ótica Reis, a nossa missão é cuidar da sua visão. E o programa Fala Cidade, sempre com oferecimento de Odonto Alegre, Clínicas e Planos Odontológicos. Plano odontológico para sua empresa, para sua família, para sua igreja, para o seu clube, para o seu sindicato. Plano odontológico para você que deseja também levar esse benefício para todos os seus colaboradores e os familiares dos seus colaboradores. O programa Fala Cidade também tem oferecimento de ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Olha, um lugar especial, um lugar para você ter lazer, levar a família, aproveitar o final de semana. Se associe à ABB, é fácil e ainda você pode desfrutar semanalmente, de segunda a sábado, do restaurante da ABB, bem pertinho aqui do centro da cidade de São Leopoldo. O programa de hoje, você sabe, todas as terças-feiras tem aquele quadro que as pessoas estão aí apaixonadas. É o quadro do Meu Pet no Fala Cidade. E para você participar desse quadro é muito bacana e muito fácil. Grave aí com o seu aparelho celular 15 segundos, até 15 segundos, o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu coelhinho, o seu bichinho de estimação e nos envie. Nós vamos deixar aí o seu bichinho de estimação um pouquinho mais famoso aqui pela tela da Vale TV. Programa de hoje também nós teremos aí o quadro com a Sayonara Lano,
Prato que Nutre, ela que conversa com a nutricionista Gabriela Andrades, trazendo aí informações seletivas para a alimentação. Um tema muito importante e daqui a pouquinho você vai acompanhar a Sayonara Lano em mais um momento do Prato que Nutre. Momento do esporte, você sabe, né? Notícias do Inter, notícias do Grêmio, estamos sabendo aí agora do resultado de como foi esse final de semana, o Grenal. Então você vai acompanhar daqui a pouquinho todas as informações e avaliação desse último Grenal com Jairo Cuba. E também na quinta aula, Lex Weiner Moreira trazendo mais informações para que você tenha aí uma profissão, uma construção de vida e carreira promissora, tá bom? Nos estúdios eu estou recebendo aqui Marcos Teixeira de Souza, o Marcos Souza, ele é social media e vai contar para a gente um pouquinho mais o que os empreendedores, os autônomos e as empresas devem, ou já deveriam há muito tempo, né, Marcos, estar fazendo para aparecer na mídia digital. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o mercado digital, eu acho que todo mundo deve estar cansado de saber, ou deveria estar, né? Impulsionou realmente com a pandemia, né? A pandemia obrigou várias pessoas realmente a buscar novas formas de empreender e de se sustentar, né? Realmente. Foi quando eu comecei a trabalhar realmente com social media, né? O gerenciamento de redes sociais. Só que na época não se tinha o conhecimento aprofundado realmente do que se faz, né? Um social media. Inclusive, é uma das coisas que até hoje em dia muitas pessoas não sabem o que o social media faz. Às vezes eles acham que é só o guri que posta lá no Instagram, né? E na verdade existe todo um mercado em cima disso. Eu tenho cursos de marketing digital realmente especializado em social media, né? Gerenciamento de mídias. Envolve muita psicologia, né? Muita gente não sabe que envolve muita psicologia, né? A gente não tem ideia o quanto o marketing pode ser... influencia nas nossas vidas, aguça, né? Assim, os desejos, né? Nossa, as vontades. É demais, assim. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei até um pouco assustado, assim, né? E eu sou estudante de publicidade e propaganda, né? E então, eu estudando cada vez mais isso, eu vejo que é realmente complicado, mas é essencial, assim, para qualquer empreendedor que esteja buscando, né, realmente, porque para ser empreendedor hoje em dia tem que ter muita vontade, né, tem que ter muito ânimo, tem que se virar nos 30, sei como é que é, porque na minha urgência, que a gente chama hoje em dia, né, que são os autônomos que trabalham com marketing, né, tem que se virar muito, tem que ir muito atrás, né, tem que pesquisar muito, aprender muito. Mas, enfim, o marketing digital está aí para revolucionar, né, a maneira que as empresas são vistas. Os empreendedores que não se afinarem com essa nova onda, que não buscarem entender um pouquinho mais como que funciona as redes sociais, vão ficar para trás porque vão ser engolidos pela concorrência, né? É o que eu sempre falo ali nas minhas chamadas dos meus posts no meu Instagram. Mas, enfim, envolve muita psicologia, como eu te comentei. Na parte do social media, não é só a criação do conteúdo em si, existe um briefing que a gente faz com o empreendedor, né, para entender o que o negócio, como que funciona o negócio, né, porque o negócio acaba se tornando quase que um organismo vivo, né. A gente precisa meio que entender o que precisa ser alimentado, o que tu precisa alimentar. Qual é o público qual é atingido. O público-alvo, né, então a gente faz, né, pelo menos eu faço isso, o correto seria, né, um social media trabalha com estratégias para poder não só oxigenar as redes sociais da empresa, mas realmente impactar nas vendas do negócio local, né, no negócio físico. Gerando vendas também. Gerando vendas, né, gerando vendas. É claro que
eu posso falar como um social media que eu sou mais focado na parte do tráfego orgânico, né? O tráfego orgânico seria aquele que vai ali no feed do Instagram, do Facebook, nas redes sociais, onde tu não investe um dinheiro em cima. Isso é importante. É bem importante saber diferenciar isso. O tráfego orgânico, ele é essencial, né? Ele é a base para qualquer negócio. É preciso ter um tráfego orgânico para tu poder gerar autoridade, né? A pessoa que vai conhecer a tua marca, ela vai pesquisar lá no Google, não sei, vai aparecer as tuas redes sociais, o teu site, ela vai notar como que está sendo construído o teu feed, né? A gente sempre nota se a qualidade das fotos que são postadas no Instagram dessas pessoas estão bem nítidas, né? Se não, porque tudo isso a gente, querendo ou não, a gente nota, né? Vários empreendedores acabam achando que podem dar conta disso sozinho, né? Às vezes até pode ser que sim, mas existe muita mais coisa que um profissional da área consegue fazer pela empresa do que ela sozinha, né? Realmente um especialista, né? Digamos, às vezes a pessoa posta, que nem eu comentei, posta fotos de ângulos errados, né? Que a gente vê que não é ideal, a gente não consegue enxergar muito bem, né? Tá torto ou tá desfocado, isso já passa um ar de... como se diz mesmo aquela palavra assim de... É um descuido, né? De descuido, não passa muito profissionalismo, né? Tudo ali no Instagram, né? Eu sou muito mais focado na parte do Instagram, mas tudo ali precisa ser usado ao máximo para poder ajudar realmente o empreendedor a atingir o maior número de pessoas com o conteúdo que a gente está produzindo, né? Na legenda, no caso, não é qualquer coisa que a gente escreve, né? Existe o copywriting, que é uma profissão hoje em dia muito importante, que é a parte da escrita persuasiva, que é o que mais se mexe com nós e a gente nem percebe, né? É cuidar cada palavra que vai ser colocada. É basicamente psicologia da escrita, né? Existe um estudo de palavras gatilho na mente das pessoas que vai fazer a gente prestar mais atenção, né? Então, assim, o Instagram existe uma coisa assim que é uma briga por atenção, né? Então, assim, tudo que tu puder colocar na legenda, né, ou até mesmo na criação da arte, do conteúdo do Instagram, conta para tu captar a atenção do seguidor, né? Então, às vezes, emojis é bom, às vezes é indicado usar ali no início da postagem para tentar, é uma cor diferente, né? Então, aumenta as chances. Tudo para atrair a atenção captar o olhar da pessoa e prospectar a atenção, né? E quanto mais tempo essa pessoa fica no teu post, seja ela lendo, né, a legenda ou arrastando para o lado num carrossel ou assistindo um Reels, o algoritmo das redes sociais percebe, né, principalmente do Instagram, vê isso. E quanto mais ele percebe que as pessoas estão consumindo o teu conteúdo, mais ele entrega para as pessoas. Quanto mais entrega para as pessoas, mais visibilidade, mais seguidores, né? E desses seguidores a gente vai trabalhando a conversão, né? Para realmente captar esse como cliente realmente do negócio, né? Adquirir um produto, um serviço, alguma coisa nesse sentido. É importante também, né, Marcos, o empreendedor e o pessoal que está em casa acompanhando, saber que as redes sociais vieram para contribuir, mas tem que saber usar exatamente para que isso venha se converter em lucratividade, que é aquilo que o empreendedor, o lojista, o comerciante mais almeja, né? O médio empreendedor, o pequeno empreendedor. Nós sabemos que as grandes empresas, elas acabam tendo já até um departamento específico para trabalhar nessa área, mas o grande público falta esse conhecimento, né? Sim. A internet revolucionou, né, tudo que a gente conhece e hoje em dia eu acho que a gente anda descobrindo o lado ruim de tanta informação que a gente é bombardeado, né, diariamente, assim. Eu acho que um dos principais cuidados agora que a gente está falando da internet, eu acho que um dos principais cuidados realmente são descobrir o que é verdadeiro ou falso, né? A informação, a internet, ela tá aí, ou ela pode ser o teu melhor amigo do teu negócio, ou ela pode ser realmente o início da queda, né? Exatamente. Então, o social media realmente
Tem muita coisa que a gente faz, né, que a gente pode bolar, que a gente para conversar com o empreendedor e pensa juntos numa ideia para sempre estar atraindo a atenção do público, né, e gerar engajamento, né. A gente faz desde bolar planos com influencers locais, né, a gente conversa, vê o que está disposto a fazer uma troca de serviços, né, assim, para essa pessoa divulgar o negócio do empreendedor, né. Pensa em questão de promoções, datas sazonais especiais, né? Tudo isso impacta profundamente, né? E claro, no tráfego orgânico, assim, nessa questão da construção, é um branding digital, né? É um branding da marca nas redes sociais. É uma construção, né? Não é uma coisa tão simples, muito também sobre marcar presença, né? Marcar presença no digital. A constância, né, do posicionamento é muito importante para a marca ser lembrada, né, na mente das pessoas. Às vezes a pessoa nem está interessada no teu produto, mas às vezes o conteúdo que o social media da empresa está criando, está oferecendo, né, de alguma forma ressona com aquela pessoa, ela acha o conteúdo de alguma forma útil para ela e ela começa a seguir as redes sociais, começa a achar legal porque aprende alguma coisa com o conteúdo, né? E quando vê, no futuro, acaba realmente adquirindo, né? Acaba se aproximando, né? Então, o marketing digital realmente está aí para isso, né? Hoje em dia, esse mercado está crescendo muito, né? Está cada vez mais surgindo vários segmentos, né? Desde, como eu comentei antes, do copywriting, que são pessoas realmente que estudam só a parte da legenda persuasiva. Existe também, então, essa parte que complementa o tráfego orgânico, que é o tráfego pago, né? Onde tu paga as plataformas para anunciar o teu produto, para entregar para pessoas que não te seguem, né? Para conhecer o teu negócio. Existe todo um planejamento por trás para escolher a melhor estratégia onde isso vai ser feito, né? No Meta Ads ali do Facebook existe uma área lá onde tu seleciona para quais pessoas tu quer que essas redes entreguem aquela publicação ali que tu quer que seja publicada, né? E para vocês terem noção, a gente pode colocar assim, pessoas que curtam, digamos, se for para um negócio, para um restaurante que vende comida vegana, né, vegetariana, a gente pode colocar lá para entregar para pessoas que curtem páginas que falam sobre veganismo, sobre proteção aos animais, que falam sobre, que cuidam do corpo, que buscam uma saúde mais fit, porque a gente entende que existe uma persona, né? Existe todo, né? Meio que uma caixinha, a gente não gosta. É como se fosse um estereótipo, né? É assim que a gente pensa realmente, como se fosse um estereótipo dessas pessoas que a gente tem uma noção, né? Geralmente pessoas que são veganas, vegetarianas, elas têm essa questão da causa animal, né? Eu sou vegetariano, né? Então, estou dando exemplo porque eu me preocupo um pouco com isso, né? Então, pessoas, às vezes, esse tipo de pessoas consomem muitas vezes vídeo de gatinhos na internet, entendeu? Gosta de ver vídeos de animais, de cachorros. E todo um estudo feito para atingir esse público. Estudo. Então, o pessoal que é do tráfego pago, né, que estuda essa parte, eles realmente estudam toda essa parte para poder lá botar as configurações perfeitas para entregar para essas pessoas, né? E digamos que é o melhor amigo do pessoal do tráfego orgânico, que é o meu caso. Eu estou começando agora a estudar o tráfego pago, né? Tô iniciando meus estudos e estou achando bem interessante, sim. Mas é bem curioso, assim, para entender que as redes sociais sabem tudo de nós, né? Eles sabem tudo que a gente faz, tudo que a gente curte. E esse conhecimento de marketing, assim, não é uma coisa, assim, do marketing digital, né? Esse estudo, assim, que se fala das personas, né? As personas que eu faço... Quando eu faço briefing com o cliente, às vezes eu faço essa construção da persona, né, do cliente, para entender quais são os clientes deles, né? Digamos assim, as pessoas que vão lá nesse restaurante vegetariano, a maioria são mulheres de sei lá, 40, 55 anos, que, né, já tem uma certa idade, mas que estão procurando uma vida mais zen. Então a gente já pode pensar que talvez elas gostem de prática de yoga, talvez, entendeu? Um público mais exigente. Isso,
Talvez nem tanto, porque hoje em dia isso daí depende do que a gente quer trabalhar, digamos assim. Tudo isso é montado de acordo com o cliente. Acordo com o que o cliente está buscando, né? Hoje em dia está muito em pauta a questão do vegetarianismo, e talvez eu buscaria abordar até pessoas mais jovens, porque está bem em pauta, né? Eu tenho vários amigos que são, né? E como mexemos bastante com redes sociais, às vezes entrando em contato com algum influencer que é mais jovem, né? Divulgando um negócio desse tipo, às vezes você consegue atingir outros públicos, né? E oxigenando realmente o público da empresa, né? Olha, o Marcos aqui está dando uma consultoria, uma aula pra gente. Ele tocou em alguns assuntos que eu quero agora tratar com o pessoal que está de casa. No programa de hoje, daqui a pouquinho, nós vamos conhecer o restaurante da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, uma comida espetacular, num ambiente top, aqui pertinho do centro de São Leopoldo, um lugar para você se ver um pouquinho livre do estresse, daquela correria do dia a dia, né? Junto à natureza, um local muito bacana, bem próximo aqui do centro da cidade. E também, daqui a pouquinho, nós vamos acompanhar o quadro que todos já estão apaixonados, que é o quadro O Meu Pet no Fala Cidade. Mas agora nós vamos acompanhar um tema também, que o Marcos acabou de falar, sobre alimentação. E para isso, eu vou chamar agora a Sayonara Lano em mais um momento do quadro Prato que Nutre, um bate-papo muito bacana, informativo, com a nutricionista Gabriela Andrades. Vamos acompanhar. Bom, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bom, Jean? Bom, a gente está voltando hoje aqui no nosso segundo dia, né, do nosso programa Prato que Nutre, e a gente vai continuar com o mesmo tema de terça-feira passada sobre seletividade alimentar. E como o nosso tempo aqui é rapidinho, passar muito rápido, eu pedi para voltar novamente para falar para vocês sobre esse assunto com a Gabriela Andrade, nutricionista materno-infantil, tem mestrado e é doutorando, né, na pediatria. E ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a trajetória dela, rapidinho, curto, porque o nosso tempo é bem curtinho, né, Gabi? E vamos voltar a esse assunto que tem muita coisa para ser falado, né? Então o nosso tempo aqui é curtinho, então vamos lá. Obrigada, Gabi, por ter voltado. E se quiser falar um pouquinho pro pessoal, só para te apresentar rapidamente, né, a tua trajetória. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Meu nome é Gabriela Andrade, sou nutricionista e atendo em Porto Alegre. Tenho um consultório lá. E hoje o meu grande nicho, a minha grande área de atuação são crianças com seletividade alimentar, com autismo. E tá, é um prazer falar aqui então sobre esse assunto contigo, né, no programa. Semana passada a gente respondeu perguntas tipo como os pais poderiam identificar, né, se a criança é seletiva ou não. No finalzinho do quadro tu deu umas pequenas dicas de como os pais podem agir. Eu acho interessante nós falar hoje em que momento os pais devem procurar ajuda, porque nem sempre, né, os pais acham que dão conta de tudo, que conseguem fazer tudo sozinho, mas a gente sabe que muitas vezes isso acaba atrapalhando em vez de ajudando, né, o processo da criança, principalmente crianças autistas, né, crianças atípicas. As crianças típicas talvez algumas técnicas funcionem, mas para as crianças atípicas já é bem diferente, né? O caminho a ser seguido, que qualquer deslize pode voltar tudo para trás e regredir completamente o processo, né? Então eu acho assim, de repente, hoje a gente falar para os pais em que momento e o porquê de procurar uma ajuda é tão importante. Bom, no programa passado eu falei, né, sobre os critérios para a seletividade. Então, quando se observar algum daqueles critérios de recusa superior a 30 dias, da criança demonstrar sinais de que não está confortável na hora de comer, que a criança excluiu grupos inteiros de alimentos, como por exemplo frutas, vegetais, diminuiu o apetite, é o momento de se procurar, o quanto antes, não existe idade. Se a criança, obviamente, o quanto mais cedo, quanto mais nova a criança, ter essa intervenção é melhor, mas eu atendo crianças que chegam para mim com 9, 10 anos e
temos que tentar. Nunca é tarde para a gente tentar mudar a alimentação da criança. Mas se eu fosse para dizer, desde pequenininha, começou a recusar, já faça uma intervenção. 6 meses normalmente não tem diagnóstico, né? Porque a recém está largando não, está começando a ser a introdução alimentar, então não tem como diagnosticar o autismo, por exemplo, nessa fase. É com o tempo que os pais começam a observar, né, as dificuldades de falar, de caminhar, é aí que os pais procuram, né? Eu acho que nem é a alimentação a primeira coisa que eles observam, né? Então, de repente, se os pais procurarem já nessa data da introdução alimentar uma nutricionista para ir acompanhando, cuidando, que o nutricionista consegue ver esse olhar, né, para tentar intervir o quanto antes para não chegar num quadro grave, que nem a gente vê às vezes crianças que comem um único tipo de alimento, né, que os pais ficam desesperados, não sabem mais o que fazer, e com razão, né, porque é realmente preocupante, né, Gabi? Sim, sim. Eu sempre digo para os pais que a introdução alimentar é a fase mais importante da alimentação, né? Porque a criança é uma página em branco neste momento, então a gente vai moldar o paladar dela, a gente vai mudar os hábitos alimentares dela, então é importante fazer uma introdução alimentar correta, né? Ter um acompanhamento nutricional para a criança evitar mais para frente de ter alguma seletividade, ter alguma dificuldade alimentar. E se tratando de crianças com autismo, já se vê realmente sinais lá na introdução. É raro, mas se vê, porque crianças com autismo tendem a ter alguma disfunção sensorial. Então, são crianças que vão ter uma sensibilidade maior com certos tipos de alimentos. E aí o que acontece? Ela vai começar a recusar porque ela tem dificuldade de comer e ela entra num ciclo de recusa, porque os pais eles estão ansiosos, eles querem que a criança coma, mas eles não conseguem entender ainda e a criança também não consegue mostrar que está com um problema na alimentação, né? Então acaba sendo uma bola de neve nesta fase, mas é raro, né? A gente acaba observando mais depois dos 2 aninhos uma característica maior da seletividade. Então, pessoal, assim, ó, vocês perceberam as crianças que vocês já têm, né, que não puderam acompanhar desde a introdução alimentar, que comem menos que 30 alimentos, 20, 30 alimentos, vocês já procurarem uma nutricionista materno-infantil especializada em seletividade alimentar. Hoje a Gabi atende em Porto Alegre, né? Se vocês quiserem entrar em contato com a Gabi. Outra coisa que eu não te pedi antes, qual é o contato para entrarem contigo? O pessoal precisar entrar em contigo agora, daí a gente já coloca aqui para o pessoal. Tá, então. O meu Instagram é @NutriGabrielaAndrades e o meu WhatsApp é 51984744581. Vou estar super disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, entender como que é o tratamento, então eu fico super à disposição. Gente, vocês viram que esse é um assunto que abrange muitas dúvidas, muitas perguntas, né, que o pessoal tem. Isso que tem muitas coisas aqui que eu anotei que eu gostaria de passar para a Gabi, que a gente não teve tempo. Então eu reforço novamente o convite com a Gabi de nós voltar a falar sobre esse assunto, porque, gente, a gente não abordou 1/3 do assunto das coisas que a gente pode trazer para vocês. É muito assunto mesmo, dicas de como fazer a criança se envolver com a comida, né, e outras técnicas que pode ser abordada. E eu vou reforçar mais uma vez, então, Gabi, te convido para mais uns programas, né, gravar mais alguns. Verdade. E eu tenho umas perguntas aqui. O tema de hoje, então, do nosso quadro é: seu filho tem seletividade alimentar? Você sabe identificar? Você sabe quando o seu filho se ele é seletivo ou não, ou se ele simplesmente não come, ou como identificar isso, né? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que nós vamos deixar para a Gabi, né, para ela responder para vocês. Se seu filho tem seletividade alimentar, se você sabe identificar que o seu filho é seletivo ou não. O que os pais podem observar para saber se os filhos, acender aquele alerta: opa, eu acho que meu filho é seletivo, vou procurar uma ajuda para intervir nisso, né? Porque também é uma coisa que a gente tem que cuidar, né, Gabi? Quando eu comecei o estágio contigo lá, eu como mãe tive essa angústia de querer fazer os filhos comerem, né? Então tem todo um trabalho que tem que ter muito cuidado, né? Para não prejudicar esse processo mais ainda, né? E eu pude ver isso tu agindo. Eu até comentei contigo umas vezes, mas essa vontade de ver que a criança coma de uma vez. Eu acho que como pai, eu acho que a maioria se identifica, né? Até hoje eu conversei com uma mãe, é justamente isso, ela quer que a criança coma. E isso pode atrapalhar. Então vamos saber agora como que a gente pode ajudar esses pais. Bom, existem alguns critérios, assim, para a gente começar a perceber que a criança realmente está tendo uma dificuldade em comer, está tendo uma seletividade, enfim.
Alguns deles é o tempo que a criança começa a recusar os alimentos. Então, um dos critérios é ultrapassar 30 dias recusando os alimentos. Porque o que acontece? É normal que a criança fique um período sem comer. Por exemplo, se ela fica doente, então ela fica 1, 2 semanas, reduz o apetite devido à doença, ou um dentinho machucado. Então, a criança, ela naturalmente vai reduzir o seu apetite, ela vai comer menos. Mas se ultrapassa uns 30, 40 dias, a gente já começa a ligar aquele sinalzinho de alerta para ver que alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. Outro critério também, uma criança que exclui um grupo inteiro de alimentos. Então, por exemplo, uma criança que não come nada de fruta, nada de vegetal, é um critério já para se considerar que a criança tem um problema na alimentação. Crianças que ficam 1 hora comendo, os pais ficam tendo que requentar toda hora a comida, ou que os pais ficam correndo atrás da criança durante a refeição para a criança comer. Então, tudo isso são critérios realmente de crianças com seletividade alimentar, né? Então, excluir um grupo inteiro, comer menos que 20 a 30 alimentos já é considerado uma seletividade. Então, tudo isso os pais podem estar observando na criança. E eu vejo assim que tem pais que as crianças comem 2, 3 tipos de alimento, né? Ou às vezes a criança meio que mascara para os pais que comem, mas na verdade não come. Eu vi isso acontecer. A criança, os pais acham que a criança está comendo, mas ela consegue de uma maneira mascarar isso, né? Então acho que os pais têm que ficar bem atentos na hora da refeição também para poder identificar isso, né? Porque esses pais que essa criança não come, eles não percebem. Aí eu tive que dar o alerta, vocês viram que ele não comeu? Vocês viram que ele só beliscou e botou o resto fora? Entregou o prato vazio? E eles não tinham observado, eles acharam que tinha comido tudo, né? E outra coisa também que eu vejo muito, Gabi, os beliscos, né? Antes das refeições, e na hora de comer a criança não come. Aí é o contrário, os pais acham que a criança é seletiva, só que na verdade ela está sem fome, né? Sim, ela já está um tempo já saciada e não vai conseguir comer. Está passando muito rápido o nosso quadro, né? Então, esse assunto de seletividade alimentar, alimentação, é um assunto que tem muita coisa para falar. Então, eu quero aqui deixar meu agradecimento à Gabi ter aceitado o convite e, ao mesmo tempo, já deixar o convite para o próximo programa, para a gente continuar com esse assunto. Eu vou deixar, então, que a Gabi fale alguma mensagem para vocês e o convite já está estendido para o próximo programa e ela vai voltar para falar com a gente mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, se eu fosse dar uma dica, assim, muito importante para as crianças que não comem, não forçar, não obrigar a criança a comer, e também não esconder alimentos. Isso tira toda a confiança que a criança tem em vocês, tá? Então, manter a paz na mesa é o essencial para fazer com que a criança volte a comer normalmente. Então, gente, eu vou reforçar o convite à Gabi, né, para ela voltar aqui para a gente esclarecer mais informações, dúvida, porque esse assunto ele é bem complexo, bem longo. É um assunto que está sendo falado muito hoje em dia, né? Então, muitos pais ficam na dúvida, ficam desesperados, não sabem o que fazer. Então, eu reforço o convite, Gabi, de tu voltar e a gente falar até sobre os pais seletivos, né? Agora eu lembrei. Sim. Porque às vezes também a gente tem pais que nem sabem que os próprios pais são seletivos e passam isso para as crianças também, né? Então, é muito assunto para vocês, tá bom? Agradeço mais uma vez o convite, muito obrigada. Então, é isso aí, Jean, né? O nosso segundo dia com a nossa convidada, o nosso quadro Prato que Nutre, e agora eu deixo contigo. Fala Cidade, todas as terças-feiras, nosso programa aqui pela Vale TV, a partir das 18 horas. Acompanhamos mais um momento com Sayonara Alano, mais um quadro Prato que Nutre, com Sayonara Alano, e hoje aí com esse bate-papo com a Gabriela Andrades. Eu estou aqui acompanhando agora o Instagram do Marcos, e daqui a pouquinho eu vou voltar falando com ele aqui, porque uma coisa que me chamou a atenção no Instagram aqui do Marcos é que a tua marca não tem absolutamente, vamos dizer assim, algum vínculo ligado com a tua pessoa. Daqui a pouquinho ele vai explicar a respeito disso. Muitas pessoas acabam misturando as suas redes sociais da área do empreendedorismo com as redes sociais
que falam da sua particularidade, a sua vida pessoal e acabam fazendo aí uma salada de fruta que acaba não sendo muito boa aí para sua marca, para sua imagem e principalmente para a apresentação da sua empresa, tá bom? Daqui a pouquinho então nós vamos acompanhar o Meu Pet no Fala Cidade, mas agora eu quero levar vocês para conhecer então o restaurante da ABB. Vamos lá. Já pensou em almoçar em um ambiente tranquilo, em meio à natureza, para amenizar a correria do dia a dia? Bom, o restaurante da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, é a sua melhor opção. Um ambiente tranquilo, estacionamento amplo e gratuito, comida saborosa e, é claro, um preço justo. Vai ser um prazer, com certeza, você trazer toda a sua família e a sua equipe de trabalho, você que deseja fazer também uma reunião de negócios. O endereço aqui do restaurante da ABB fica na rua Christopher Levalei, 774, no bairro São Borja, em São Leopoldo. O WhatsApp é o 997 80 8820. 997 80 8820. Vem para ABB. ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Olha, um clube com tudo do bom e do melhor, restaurante aí de altíssima qualidade. O almoço sempre é servido de segunda a sábado. Aproveite, você que trabalha aqui pertinho, ou aproveite também e convide a sua família e leve lá para conhecer o restaurante da ABB. E quando chegar lá, fala para a equipe assim: olha, eu estou vindo aqui porque eu acompanhei o programa Fala Cidade e eu ouvi e acompanhei o Jean Reis falando do restaurante e vim aqui desfrutar do bom e do melhor. E o preço, aquele preço especial, tá bom? O Fala Cidade, hoje estou recebendo aqui o Marcos Souza, Social Media Marketing Digital. Eu deixei ali uma pergunta no bloco anterior, falando a respeito do pessoal de casa, Marcos, que o pessoal mistura, né? Tem lá as redes sociais da empresa, do empreendedorismo, com as redes sociais da parte pessoal, daquilo que ele pensa a respeito de futebol, a respeito de política, e às vezes acaba, por não ter uma assessoria, uma consultoria, um profissional da área faz uma salada de fruta, né? Sim, é um pouco complicado essa questão. Na verdade, dependendo do nicho do teu negócio, tu deve realmente estruturar e ter uma certa disciplina, né? Digamos, se dependendo do qual a estratégia que tu tá tomando no teu negócio, às vezes realmente tu pode utilizar o teu Instagram pessoal. Só que se tu vai usar o teu Instagram pessoal para te ajudar a crescer no teu negócio, né? Se tu vai falar bastante sobre o teu negócio no teu perfil pessoal, algumas coisas precisam ser levadas em consideração e tu precisa deixar de fazer, né? Digamos, indicado não fazer tantos comentários em assuntos tão polêmicos, talvez, né? Claro, é muito importante ter o posicionamento, né? Mas às vezes pode gerar uma dor de cabeça. Daí vai da questão dessa pessoa se realmente quer, né? Se é importante fazer isso, né? Dar essa opinião, né? Ou às vezes realmente fazendo um Instagram à parte, tu já consegue abordar realmente, focar realmente na parte do teu negócio, né? Digamos assim, eu tenho trabalho, já tenho alguns clientes, já tive vários que passaram por mim, já tive alguns clientes de fora do país também, e às vezes como o cliente não sabe o que é um trabalho de social media, às vezes ele entra na conta e ele fica às vezes usando a conta da marca dele para comentar nas publicações dos irmãos, dos parentes, dos amigos, né? E se vocês pararem para pensar, digamos assim, o Instagram da Coca-Cola, da Pepsi, eles não fazem esse tipo de coisa, eles não saem comentando na publicação das pessoas, né? Claro, tudo é um tipo de posicionamento e um tipo de estratégia que tu pode, não existe regra, né? Não existe regra, mas existe um planejamento, né? Uma maneira a qual tua marca vai se comportar, né? A gente chama de tom de voz, né? Tem marcas que são mais descontraídas no jeito de falar, né? Na legenda que tu vai colocar nas redes sociais, tu pode dar uma brincada a mais. Outras são mais sérias, né? Dependendo do segmento que ela trabalha.
Então, essa questão realmente, às vezes, do empreendedor usar a conta do negócio que ele está construindo para, às vezes, compartilhar coisas muito pessoais, às vezes não combina muito com o que a gente está tentando atingir ali no planejamento. Eu vou até pedir, Marcos, enquanto o Marcos continua falando, quero mostrar aqui para o pessoal de casa, vou pedir para o Vitor focar aqui. Tu está comentando aí, Marcos, e eu já entrei agora aqui no Instagram, Imagens de Mercúrio, né, que é o Instagram oficial aqui da empresa do Marcos. E aqui a gente está acompanhando algumas postagens que tu faz exatamente sobre essa situação de não misturar, né? Aqui tu dá algumas dicas também. Quem quiser seguir lá, já convido a todos a seguir a @Imagens de Mercúrio, né? Eu estou sempre postando alguma dica ali de marketing digital para o pessoal, para os empreendedores que estão começando também, né? Mas realmente, né, essa questão de misturar a vida pessoal com o perfil de negócios da marca em si, né, da loja no caso, é complicado. Como eu tinha comentado antes, isso depende muito da estratégia que o empreendedor está tomando. Às vezes ele quer realmente divulgar a imagem pessoal dele como, sei lá, criador de conteúdo, como influencer, é tranquilo, é ok, claro, né, usar o perfil pessoal para divulgar, né, o seu trabalho. Mas quando se trata de uma marca à parte, né, sei lá, de um salão de beleza, né, restaurante, né, o ideal realmente é ter um Instagram à parte, com o logotipo, a identidade visual da marca, né, da empresa, porque geralmente essas pessoas têm funcionários que trabalham junto para ela, né? Então é uma coisa assim, é uma organização, né? Não envolve a vida pessoal realmente de ninguém ali. Claro que é importante construir o relacionamento com o cliente, né? No sentido de fazer algumas postagens, vez ou outra, dos bastidores da marca, né? Mostrando um pouco da vida pessoal da pessoa que está por trás ali, né? Mas, digamos assim, repostar um stories onde a pessoa foi na festa de 15 da sobrinha, sabe? Isso não é nem um pouco relevante para a marca da empresa, tu colocar isso nos stories e ali, tipo, tu fazer, sei lá, uma homenagem. Não vai agregar absolutamente nada. Não tem a ver, sabe? Assim, tu sei lá, dona de um salão de beleza e tu tá compartilhando lá uma homenagem para tua filha que acabou de fazer 18, sabe? Por mais que seja muito bem intencionado, mancha um pouco, não traz aquele refinamento que as grandes marcas têm, né? A gente realmente procura separar bastante essa parte, né? E é algo que às vezes o empreendedor que está começando agora não sabe. Às vezes ele acha que ele pode entrar ali, né, e sair comentando, né, ali, e às vezes comenta coisas pessoais no Instagram da família, sabe? E eu, como social media, às vezes eu entro, né, ali, tô gerenciando e eu vejo, assim, tipo, às vezes acho que é algum cliente, alguma coisa, eu vejo é uma coisa que não é, sabe? Às vezes a gente fica meio assim, tipo, não é bem isso que deveríamos estar fazendo, né? Mas enfim, depende muito de qual a estratégia que a marca quer tomar. Uma coisa que a gente leva em consideração, o pessoal que entra mais nas redes sociais, tipo no Facebook, né, às vezes no Instagram, se a gente for olhar uma Netflix da vida, né, a Netflix ela tem um posicionamento bem marcante nas redes sociais e eles são o tipo de empresa que eles têm uma comunicação bem mais cômica, assim, eles são bem mais descontraídos, assim, nas legendas que eles colocam, tanto que no Facebook é comum quando a gente vai ver os comentários que as pessoas fazem ali na Netflix, né, quando eles estão anunciando alguma série que está chegando, a Netflix responde os comentários brincando com as pessoas que estão comentando, né, fazendo piadas, sabe, piadas escrachas às vezes, né, que é o que a construção da marca, né, no branding foi definido, que seria mais descontraído, entendeu? Por ser uma marca que trabalha com essa questão da diversão, do entretenimento, né? Então é algo que combina, que consegue fazer, né? Por isso que eu digo, depende muito da estratégia, não existe regras, mas o certo seria evitar, né? Depende muito do que a marca trabalha e o que ela quer fazer. Como eu comentei, essa questão de ficar compartilhando coisas muito pessoais, de família, comentando, não é bem o ideal realmente, né? É extremamente importante essas dicas e as orientações que o Marcos tem nos passado hoje aqui no programa Fala Cidade, e por isso que nós
Fizemos questão aqui de conversar com o Marcos. Daqui a pouquinho eu volto com ele aqui, mas agora o pessoal de casa vai acompanhar mais uma aula com Lex Weiner Moreira, trazendo aí mais um tema importantíssimo, que é construção de vida e carreira promissora. Vamos acompanhar, já já voltamos. Olá, meu amigo Jean Reis, Fala Cidade e Vale TV, e a todos vocês que estão aí participando desta programação e neste quadro em que nós estamos aí tendo a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre construção de vida e carreira, sobre construção de um novo cenário em que você vai se destacar na sua vida pessoal, profissional e em todas as áreas que você almeja ter resultados. Meu nome é Lex Weiner Moreira, sou treinador de inteligência emocional há quase 20 anos e viemos trazendo aí treinamentos, palestras, workshops, cursos, mentorias, tanto presenciais quanto online, com um único objetivo: acelerar os teus resultados, com você tendo a prioridade de fazer as pazes com a tua mente, para que assim você possa ter resultados sólidos e promissores e construir, de fato, esse cenário da tua existência de uma forma fundamentada, em que você possa ter não somente os resultados, como também ter felicidade durante todo o percurso em que você vai ter picos de desafios, picos de desânimos na grande maioria das vezes. Por quê? Porque o processo para chegar aonde nós almejamos, ele nos requer muita determinação. Ele nos requer também muita superação, que é os dois pontos que nós vamos falar hoje nessa aula. Determinação, pega papel e caneta, ó, vou anotar aqui, ó, determinação, tá? E superação, Na aula anterior, nós falamos ali, né, sobre as regiões mentais. Nós usamos ali, se não me falha a memória, página 12, aqui é tudo ao vivo, viu? É ao vivo, claro, a aula é gravada, mas a gente traz o conteúdo fresquinho para você. Nós falamos sobre Sócrates, né, que ele diz que o segredo da mudança não é concentrar energia, né, lutando contra o passado, mas na construção do novo. E para construir o novo, nós precisamos o quê? Entender sobre passado, presente e futuro, concentrar o passado com as experiências que nós aprendemos, o futuro com a visão de propósito e o presente, que é o momento da ação. E para isso nós precisamos entender das regiões mentais. Lembra que nós falamos regiões mentais, né, com medo, que é o medo com visão, e o medo sem visão. O medo sem visão, ele cerceia a nossa capacidade de avançar, nos torna pessoas incapazes, ele nos faz desacreditar que somos, né, que podemos realizar algo e trava a nossa mente. Agora, o medo com visão, ele nos impulsiona a avançar, ele nos impulsiona a investir na qualificação, ele nos impulsiona a buscar novos desafios. Então, esse breve resumo aí, né, essa recapitulação que nós estamos fazendo, nós estamos recapitulando a aula anterior, para você engajar nessa aula de hoje. Então, você precisa entender sobre as suas regiões mentais e aonde que o medo te trava, aonde que o medo te limita. Então, aí dentro dessa visão, desse panorama, tá, agora vamos ver o medo com visão. Aonde que o medo me impulsiona a avançar? Aonde que esse medo me motiva? Aonde que esse medo faz eu entender que eu preciso ter habilidades, que eu preciso triunfar sobre elas e preciso o quê? Expandir, gerar expansão naquilo que eu estou vendo como futuro na minha construção de vida e carreira. Você pode ter acesso não só a esse livro, como a todos os outros, né? São 5 livros aí que nós atuamos com inteligência emocional. E também, se você quiser, palestras, treinamentos, mentorias presencial, online, individual ou em grupo, você pode entrar em contato pelas informações que estão aqui, né, abaixo desse vídeo. Olha só, depois que nós entendemos isso tudo, nós precisamos entender sobre determinação e superação. Presta atenção. Quando você já está com uma visão, né, de triunfar sobre as habilidades, expandir, aí você aciona determinação. Determinação, você se determina a avançar. Só que determinação é diferente de superação.
Tem pessoas que são determinadas a avançar, mas avançam sem visão. Tem pessoas que são determinadas a agir, mas agem sem visão. Tem pessoas que são determinadas a falar e falam sem visão, sem conhecimento, sem habilidade, sem instrução, sem sabedoria, apenas com um entendimento raso, baseado naquilo que ela quer e não no que de fato precisa acontecer. Então, na grande maioria das vezes, a determinação, ela pode te levar sim ao fracasso. 87% dos fracassos da humanidade é o quê? É a capacidade de não... Aliás, é a incapacidade de não entender as emoções. E por não entender as emoções, as pessoas se determinam baseado no impulso. Fazer um curso é determinação. Fazer uma faculdade é determinação. Tirar carteira de motorista é determinação. Tudo isso é determinação. Agora, a determinação, tem pessoas que se determinam a brigar, a discutir, a gerar atritos, contendas, né, falatórios. Isso tudo é determinação de ir de encontro àquilo que está, né, naquele momento, naquele impulso. Mas como que você está construindo a vida, a carreira, com essa determinação sem fundamento, essa determinação sem visão, essa determinação sem habilidade, sem sabedoria? Como que você está avançando? Então, olha só. Desculpa, pessoal, pela minha tosse. Essa troca de temperatura, nós damos aulas todos os dias, então a gente acaba estando limitado aí, tá? Mas estamos tratando, tenho certeza que vai dar tudo certo. Olha só. Vai anotando aí. Então tem pessoas que se determinam demais e tem muito pouco resultado. Então, pelo fato de você ter a determinação, você tem que entender o que você precisa superar para que a sua determinação gere motivação e essa motivação gere resultado. O que eu preciso me superar como pessoa? O que eu preciso me superar como profissional? O que eu preciso me superar como líder? A superação, ela vai fazer com que você tenha atitudes diferentes daquelas que você tinha quando você era determinado, sem uma visão de futuro, sem habilidades de triunfo, sem uma fé, sem uma crença pautada naquilo que de fato é os fundamentos que vão te gerar resultados. Então, de nada adianta você querer construir uma vida e uma carreira sólida se você só for determinado e não identificar os seus pontos de melhoria. Aonde que você precisa superar? Porque quando você trabalhar na sua superação, né? Superação, tem pessoas que são determinadas a viver uma vida de fracasso. Tem pessoas que são determinadas a não perdoar, a não amar, a não entender, a não investir, a não avançar. São determinadas. E essas pessoas, elas não têm superação, elas têm somente a determinação. Só que para você construir um cenário, um novo cenário de vida e carreira, você precisa entender o que você precisa superar dessas determinações tóxicas e negativas que te levaram a resultados fracassados. Então tem pessoas que são só determinadas. A determinação, eu fiz um curso, está aqui. A determinação, eu escrevi 5 livros, estão aqui os 5 livros. Isso foi determinação. Mas o que eu tive que superar para chegar a esse resultado? Superar a procrastinação, superar, muitas vezes, momentos de desânimo, superar as críticas, né? Superar pessoas dizendo que não ia dar certo, para com isso que você não vai conseguir avançar. O que você precisa superar para se manter determinado com habilidade, determinado com sabedoria? Quando você identificar esses 2 pontos, determinação e superação, e você trabalhar a superação para estar determinado a avançar, com certeza você vai ter muito mais eficácia na construção da sua vida e da sua carreira. Jean Reis, Fala Cidade, Vale TV e a todos que estão aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Lex Weiner Moreira, muito obrigado aí pela participação. Mais uma aula desse curso, né? Toda terça-feira nós estamos tendo aí um curso com Lex Weiner Moreira. E agora nós vamos àquele momento especial. Meu pet no Fala Cidade. Vamos lá. Oi, Cacau. Deixa eu pegar um dinheirinho na pochete do papai, deixa? Deixa, Cacau. Por favor, posso pegar um dinheirinho na pochete do papai? Posso? Deixa? Posso?
Oi, Penny. Você tá com sono, Penny? Penny. Pennyzinha, tá com sono, meu bebê? Oh, já tá com soninho, gente. Ela quer dormir. Hã? O que tu quer, Titi? Titi. Vamos pro papaginho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o Jean Reis nos estúdios da Vale TV, programa Fala Cidade. E eu quero que você participe comigo no quadro Meu Pet no Fala Cidade. É muito fácil. Grave aí o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu animalzinho de estimação com um vídeo pequeno, de até 15 segundos e mande pelo WhatsApp que aparece aqui na tela. No próximo programa, o seu pet vai estar comigo aqui no Fala Cidade. Fala Cidade, para você participar desse quadro, você sabe, né? Grave aí 15 segundos do seu pet, mande para cá que nós vamos deixar o seu bichinho de estimação mais famoso aqui na telinha da Vale TV. Marcos, extremamente importante esse bate-papo, né? A gente tem que voltar a falar mais vezes a respeito disso, mas agora os empreendedores, pessoal de casa que quer entrar em contato contigo, marcar uma visita, uma consultoria, atende em toda a região metropolitana, em todo o Rio Grande do Sul, Brasil todo, conta pra gente. Eu atendo, acho que eu posso dizer que do mundo todo, né? Já tive alguns clientes brasileiros dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Mas estou disponível, né? Só me chamar ali nas redes sociais, pode ser o @imagens de Mercúrio. Chama lá no direct que eu converso com vocês, a gente monta um orçamento da página, o que vocês precisarem eu fico à disposição. Só para tirar uma dúvida, tu pode pegar uma situação do zero ou também reconstruir alguma imagem? Posso pegar a situação do zero, o empreendedor que está começando agora, né, que está começando a estabelecer as redes sociais, faço muito isso, né, a construção. Eu sou designer gráfico também, né, então eu também faço a construção ali da identidade visual do feed, né, das páginas, né, ali os ícones dos destaques, né, Facebook, a página do Facebook, Google Empresas, né, toda essa parte aí, o que for precisando, a gente faz. Marcos, quero te agradecer de coração pela visita no Fala Cidade. Imagina, é uma e muito honra. sucesso. Obrigadão. Gente, tá aí, Marcos Teixeira de Souza, o Marcos Souza, social media, vai lá no Instagram e acompanhe, curte, compartilha e tire aí suas dúvidas com o Marcos, tá bom? Vamos ficando por aqui, passa rápido, né? Mais uma edição do programa Fala Cidade, desejo a todos aí uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Até lá.